Anna Hickman sempre cultivou a imagem de mulher forte, batalhadora e bem-sucedida, mas essa história mostra um lado bem diferente, o da pessoa que tenta fugir da responsabilidade quando as coisas não saem como ela quer. Primeiro, ela nega a autenticidade das assinaturas. Depois, quando um laudo confirma que são dela, começa a contestar a perícia. O que fica evidente é que, quando a narrativa lhe convém, ela se coloca como vítima e tenta manipular a opinião pública. Mas quando as evidências aparecem contra ela, a estratégia muda para desacreditar o processo. Esse tipo de postura levanta dúvidas sobre sua honestidade, principalmente em um caso que envolve uma dívida milionária. Será que Anna Hickman teria a mesma paciência e empatia se fosse o banco devendo dinheiro para ela? Ou será que só usa o discurso de justiça quando lhe favorece? Essa situação envolvendo Anna Hickman escancara um problema muito maior: o quanto celebridades conseguem manipular a narrativa pública para se colocarem no papel de vítimas. Quando a polêmica começou, a apresentadora negou veementemente que as assinaturas fossem dela, insinuando que havia sido vítima de fraude. Agora, com um laudo pericial confirmando a autenticidade, sua defesa já muda o discurso, tentando descredibilizar a perícia oficial. Se fosse uma pessoa comum devendo para um banco, já estaria com o nome sujo e sendo cobrada agressivamente. Mas como é uma figura pública, consegue adiar o processo, ganhar tempo e talvez até sair impune. A questão real aqui não é só se a assinatura é dela ou não, mas sim o privilégio que algumas pessoas têm para contestar decisões que, para qualquer outro cidadão, seriam definitivas. Afinal, se a perícia apontasse que a assinatura era falsa, será que o banco teria a mesma chance de contestar? Os bancos são, sem dúvida, uma das instituições mais implacáveis e gananciosas que existem. Eles lucram absurdamente às custas das pessoas, cobrando juros abusivos, criando taxas escondidas e se aproveitando da falta de informação dos clientes. Quando se trata de cobrar, são agressivos, rápidos e implacáveis. Mas quando precisam devolver dinheiro ou corrigir um erro, tudo se torna burocrático, demorado e cheio de obstáculos. O caso de Anna Hickman é apenas mais um exemplo de como os bancos operam. Eles sempre têm a vantagem, porque jogam com regras feitas para favorecê-los. Mesmo que um cliente consiga provar um erro, a luta contra um banco é sempre injusta, porque eles têm dinheiro, advogados e influência para arrastar processos por anos. No final, quem sempre perde é o lado mais fraco, seja uma pessoa comum ou até uma celebridade. Os bancos não estão interessados em justiça, apenas em lucro, e usam todas as ferramentas possíveis para garantir que sempre saiam ganhando. A apresentadora Anna Hickman está no centro de uma disputa judicial que envolve a autenticidade de suas assinaturas em documentos financeiros. O caso ganhou notoriedade depois que um laudo pericial confirmou que as assinaturas pertencem a ela, o que contradiz suas alegações de falsificação. A questão está diretamente ligada a uma cobrança do Banco da Ecoval, que exige o pagamento de mais de R$730 mil. No entanto, a defesa de Anna argumenta que o laudo ainda não foi homologado pelo juiz e que há falhas no documento que permitem contestação. Segundo a equipe da apresentadora, o parecer do perito não deve ser considerado definitivo, o que mantém a disputa jurídica em aberto. A análise pericial tem um peso fundamental nesse tipo de caso, pois a autenticidade da assinatura pode definir a responsabilidade financeira da apresentadora. O laudo foi elaborado por um perito judicial, que comparou os manuscritos e concluiu que as assinaturas são verdadeiras. Essa conclusão pode fortalecer a posição do banco na disputa, já que a instituição havia rejeitado um laudo encomendado pela própria Anna Hickman, argumentando que apenas uma perícia imparcial poderia ter valor jurídico. Agora, o caso segue para análise do juiz, que decidirá se o laudo será homologado ou se novas avaliações serão necessárias. Enquanto isso, a defesa de Anna deve apresentar contestações, prolongando o processo. O desenrolar da disputa atrai a atenção da mídia e pode até estabelecer precedentes para outros casos semelhantes que envolvem autenticidade de documentos e responsabilidades contratuais. E você, o que acha dessa situação? Anna Hickman está sendo vítima de um erro judicial ou está tentando escapar da responsabilidade?
O fato de um laudo pericial ter confirmado as assinaturas muda sua opinião sobre o caso? Deixe seu comentário. O caráter de Anna Hickman está sendo colocado à prova nesse caso. Durante anos, ela construiu uma imagem de pessoa íntegra, trabalhadora e de sucesso, mas agora enfrenta uma situação que pode contradizer essa reputação. A princípio, alegou que as assinaturas eram falsas, mas, diante da perícia confirmando sua autenticidade, tenta desacreditar o laudo. Isso levanta uma questão importante: até que ponto Anna está sendo sincera? Alguém com um caráter verdadeiramente firme não mudaria o discurso conforme a conveniência. Se houve um erro, o correto seria assumir e resolver a questão com transparência. Mas quando a estratégia parece ser empurrar o problema adiante e questionar tudo apenas quando não lhe favorece, fica difícil não enxergar isso como uma tentativa de fugir da responsabilidade. Afinal, quem tem realmente bom caráter assume as consequências de seus atos, e não apenas os benefícios. Anna Hickman finalmente se pronunciou sobre o laudo pericial que confirmou a autenticidade de suas assinaturas nos contratos com o Banco da Ecoval, uma reviravolta importante na disputa judicial em que está envolvida. A apresentadora, que anteriormente alegava falsificação, agora contesta o laudo oficial, argumentando que ele ainda não foi homologado e que apresenta falhas que podem ser questionadas legalmente. Esse embate tem um pano de fundo ainda mais complicado, pois Anna acusa seu ex-marido, Alexandre Correia, de ter falsificado sua assinatura, o que adiciona outra camada à controvérsia. Inicialmente, ela havia contratado uma perita particular para reforçar sua versão, mas o banco rejeitou essa análise, alegando que apenas um laudo imparcial poderia servir como prova. Agora, com a perícia oficial confirmando que as assinaturas são dela, o banco ganha força na disputa pelos R$ 730 mil cobrados da apresentadora. O impacto do laudo pode ser decisivo no tribunal, já que sua conclusão favorece a versão do banco. No entanto, como a defesa de Anna continua insistindo em erros na perícia, o caso ainda pode se arrastar por mais tempo. Esse desdobramento mantém a disputa jurídica aberta, deixando em suspenso a questão sobre quem realmente será responsabilizado nessa história. E aí, o que vocês acham dessa reviravolta no caso de Anna Hickman? O laudo pericial deve ser levado como prova definitiva ou a apresentadora tem razão em contestá-lo? Será que ela foi realmente enganada pelo ex-marido ou está tentando se livrar da dívida? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para mais atualizações sobre esse caso. Até a próxima!